Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 35 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, um bom dia ao Executivo, ao Legislativo, um bom dia ao Judiciário. Mas um bom dia especialíssimo para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 23 de fevereiro, parabéns para quem está aniversariando hoje. Tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Quinta-feira, tempo bom, mas sempre com aquela pancadinha de chuva durante o período, né? Lembrando que chuvas fortes estão previstas ainda para a região nos próximos dias, então toda atenção é pouca. Em Santos, os morros de Santos estão atentos. Na cidade de Cubatão, há uma preocupação também com as áreas onde geralmente se tem uma inundação. Então, preocupação. E você, que é morador, fique atento sempre. Estamos vendo a tragédia que aconteceu no litoral norte, né? E a preocupação e tudo que está envolvendo agora essa situação, né? O país olhando para as cidades do litoral norte e com muita preocupação. 9 horas mais 36 minutos, quinta-feira, ele está participando conosco hoje, André Lima. Bom dia Márcio, agradecer sempre e nunca posso esquecer de agradecer a Maria Clara, que é o nosso suporte técnico e o nosso background, e dizer que é um prazer inenarrável poder participar do seu programa toda quinta-feira. E temos bastante notícia hoje para comentar. Tem coisa, apesar do nosso carnaval não ter sido assim, né? Nós ficamos em casa, mas a gente está muito mexido, muito triste com o que aconteceu na parte do litoral norte, São Sebastião, até umas áreas ali também chegou próximo de Caraguatatuba, né? Eu conheço lá aquela região do São Sebastião e é muito triste, bicho, muito triste mesmo. Até vi ontem, passou uma reportagem dizendo que ao longo desses 20 anos, a região aumentou as áreas de avanço lá em 15 vezes. Olha só a preocupação, né? Então, o que eu fico triste, Márcio, é que assim, todo ano a gente sabe que chove bastante, né? As águas de março, né? Que estão chegando ainda, né? E chega nesse período, acontece sempre os mesmos problemas. Aí que se vem falar de planejamento urbanístico, desenvolvimento, macro e micro drenagem. É a mesma história todo ano, cara. É uma pena mesmo. 9 horas mais 38 minutos. Vamos às matérias desta manhã de quinta-feira. Principais notícias desse dia 23 de fevereiro de 2023. O governo federal anunciou a suspensão temporária das exportações de carne bovina à China. O governo federal anunciou ontem a suspensão temporária das exportações de carne bovina à China, seu principal comprador, após detectar um caso de mal da vaca louca no estado do Pará, informou o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. As exportações para a China serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira, seguindo o protocolo sanitário oficial, assinalou o Ministério em comunicado. As autoridades garantiram, no entanto, que a carne para o consumo no mercado não é afetada pela confirmação do caso. Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente conforme avança a investigação, disse o ministro Carlos Fávaro, citado na nota. O assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne, acrescentou. O Brasil é o maior exportador de carne bovina a nível global, especialmente para a China. Em 2022, as exportações para o mercado chinês representaram mais da metade das vendas, tanto em dinheiro como em volume.
segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrofrigo, com base em dados oficiais. O mapa assinalou que o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações do pronto restabelecimento do comércio de carne brasileira. Tecnicamente denominado como encefalopatia espongiforme bovina, AEEB, o caso da vaca louca foi detectado em um macho de 9 anos no município do Marabá, segundo a nota do governo. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará informou que sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano. As amostras tomadas do animal, que foi abatido e incinerado, foram enviadas ao Laboratório de Referência da Organização Mundial de Saúde, a OMSA, que fica em Alberta, no Canadá, para confirmar se realmente se trata de um caso atípico. Ó, essa ilustração aqui não é animal não, tá? Não, você foi pontual aí. Ô Márcio, eu só queria falar uma coisa, como é engraçado, né? Quando a gente pega algumas notícias e a gente está antenado nos detalhes. Ali diz que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Então, com essa alta do dólar que a gente está passando, tem gente ganhando dinheiro, né? Ganhando muito dinheiro, porque você está exportando para fora, tá gastando em real e faturando em dólar. Tudo bem que a ração que eles dizem é comprada lá fora, importada, e biriri, bororó. Mas os lucros estão bacana, viu? Estão bacana. Lembrando que o dólar, né? O dólar, em comparação ao real, né? É sempre vantajoso vender em... Márcio, eu sempre fui crítico dessa coisa de a gente investir tanto em exportação quando o mercado interno está desabastecido. Isso é coisa que a gente um dia vai ter que discutir, porque é muito fácil para quem trabalha com exportação torcer pelo dólar alto, porque ele fatura alto mesmo. E a gente fica com o mercado interno desabastecido, a escassez de produtos gera... alta na demanda, e alta na demanda com pouca oferta significa preços altos, né? Bom, lembrando que esse cara direto na condição do mercado, né? Porque não vai exportar. E todo essa carne, né? Tudo isso vai ficar para o consumo. Esperamos, né? Até porque tem todo esse análise e tudo mais. É muito séria essa questão do cuidado com os bovinos no país. Isso não se tem a menor dúvida. Para você transitar dentro de um estado, já tem uma dificuldade de uma cidade para outra. Para você transitar o animal fora do estado, já é mais complicado ainda. Tem que ter atestado, não segue sem tal atestado, verificado, assinado. Tem toda uma preocupação que realmente é muito séria. Isso nós temos que entender que é seríssimo, né? É levado a ferro e fogo essa questão. E nenhum caminhão passa sem ter sido verificado, porque do rebanho é muito controlado. Até porque já pensou, a vaca vai parar no Rio Grande do Sul? Não dá. Não é essa preocupação. Aí o André tá dando nada aqui. Mandar a vaca louca lá pra Brasília, né? Lá já tem, rapaz. Mas mandar essa aí pra eles lá, pra ver se eles tomam juízo. Tem, lá o pessoal já é louco sem comer da carne, imagina se gerisse. Estou falando não dos brasilienses, né? Tô falando estamos falando em Brasília o poder lá, né? O centro do poder, não é a sociedade, não. Não, da massa. Mandar para o restaurante lá deles, lá, né? O pessoal fazer uma carne especial. 9 horas mais 43 minutos. Quinta-feira, mais uma matéria. Possíveis indicações, falando em Brasília aí, para o STF. O grupo de prerrogativos que reúne jurídicas ligadas ao PT está dividido em relação a quem apoiar para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Embora o coletivo tenha 2 nomes na disputa, e Lênio Streck, parte dos seus integrantes defende a indicação de Carlos de Almeida Neto, por considerado o mais preparado contra Balança 2. Há ressalvas do grupo Azanin, uma delas é que ele não poderia julgar casos de Lula, pois decidiu na Lava Jato e ele não é tão
PT. Ok, Maracla, tudo ok? Como é que é? Ele não é próximo do PT. Ele não é próximo do PT, então... Não é... Márcio, quantas vezes a gente já discutiu aqui a respeito dessas nomeações do STF, hein? Na última vez, se eu não me engano, nós até discutimos prazo de mandato, né? Que eu falei que achava que 12 anos seria bom e você disse que no máximo 4 ou 8. Essas indicações, poxa, são escandalosas, né? Trazer um profissional para um cargo tão alto, tão importante e de caráter vitalício, poxa, eu acho que a gente devia rever a nossa legislação, né? Devia rever mesmo. Você vê, muito triste. Você observa como isso tem que ter uma transparência, uma lisura muito grande. Nós estamos falando que existe, mas a grosso modo, a gente tem que analisar de outra forma. E o procedimento isso tem que ser diferenciado agora, não pode ser do mesmo jeito, André. Ô Márcio, eu não sei se você sabe, mas para ser ministro do STF você não precisa ter sido juiz não, tá? Tem que ter amigos. Eu digo a formação jurídica que você tem que ter, lógico, uma faculdade de direito, né? Salvo engano, atuado como advogado durante um período. Tem que ter OAB, né? Tem que ter OAB e com atuação comprovada. E daí pra frente, o que você tiver de qualificação, bem, se não tiver, amém. Amém. Porque a indicação é estritamente política. E eles até tem uma frase lá, indicação da pessoa com notório saber jurídico. Isso é uma piadinha, né? Pô, quem é que tem notório saber jurídico, né? Tem que entender muito para ter esse notório saber jurídico. E as indicações para mais alta corte. É isso aí, gente. Não tem. Nós tínhamos um causídico da região que chegou a ser cogitado para ser ministro do Supremo, em determinado momento. Ele foi ex-deputado, chegou a ser cogitado. Quem? Era o Cassione, não, né? Vicente Cassione, né? Vicente Cassione, chegou cogitado. Os nomes aí. Experiência pra caramba teve, né? Tem experiência pra caramba. Foi um dos nomes cogitados. 9h47, vamos sair da cadeira do STF e vamos para mais uma matéria. Outra cadeira? Vamos para outra cadeira. Vamos para outra cadeira. Lembrando que são duas, né? São duas. Pagamento de dívidas, acordo de leniência. As empreiteiras envolvidas em corrupção que negociaram acordos de leniência durante a Operação Lava Jato não têm se animado com a possibilidade de pagar uma parte das multas devidas à União com a realização de obras públicas paralisadas. A proposta discutida entre o Tribunal de Contas da União e o governo Lula é vista como um mau negócio. Empresas alegam que isso gera custo, quando o que elas buscam é o contrário, diminuir os gastos. Por isso, a estratégia de pleitear repactuação dos acordos segue em pé. Além da falta de capacidade de pagamento, advogados das companhias dizem que a proposta não resolve casos em que as informações dadas por delatores usadas para calcular as multas não se comprovaram na justiça. Um dos casos mencionados como exemplo é o da ocupação de suposta venda de apoio parlamentar por Aécio Neves para beneficiar Andrade Gutierrez e Odebrecht na licitação da usina de Santo Antônio e Giral. O STF concluiu que a denúncia genérica não indicava a possibilidade material de Aécio de agir em favor das empresas. A grande expectativa nas empreiteiras com o governo Lula, a avaliação é de que o presidente irá trabalhar para ressuscitar a indústria da construção, em especial as companhias envolvidas na Lava Jato. Durante a campanha, Lula criticou a investigação por não ter garantido a sobrevivência das empresas. Um amigo de Lula disse a empresários que há 2 outros ramos da indústria que o presidente também quer florescer: o químico e o farmacêutico. Bom, leniência. Se quem delatou a relação civil, então, para ele, aumenta a pena. Não tem acordo. A empresa se dá bem, do outro lado, o sujeito se dá mal. Basicamente é isso, né? Quem foi delatado está na rua, Márcio. Então, se você... O que ela está criticando aí é que ela fez uma delação que, de certa forma, foi chave para poder... né, que foi para, não, diga assim, ela fez uma delação que foi chave para permitir que as investigações avançassem. Só que a justiça não considerou que essa delação foi tão chave assim,
né? Então aplicou multa de qualquer forma. E agora elas estão criticando que as multas estão valorizando. Pô, cara, é como se ele tá chateado porque ele foi condenado, entendeu? É isso que eles querem. Puta, agora, vocês vão... Peraí, se eu tenho obra, se eu pego em obra, toda obra que eu faço eu tenho lucro. Vai ficar mais mas barata a multa. Barato. Você já pensou? Você tem que pagar uma multa para o poder público, vai para a prefeitura, você não está conseguindo pagar, aí você vai lá e presta o seu serviço para o servidor público para pagar. É lógico que está saindo mais em conta. Essa é a lógica, né? Mas não sai lógico para eles, né? Porque acaba sendo uma obra no qual eles não têm poder de influência. Exatamente, não tem poder de influência. Não, então, não tem poder de influência, porque a obra tem que ser feita de qualquer jeito. Não é uma obra que há um interesse em alguém de que ela seja realizada para poder... fazer, o custo é dele. Para angariar um capital político. Não, tem que fazer e pronto. Isso não interessa, né? O pior que pode... Márcio, o pior que pode acontecer é ela assumir o acordo de leniência, não, o acordo em fazer o pagamento nas obras paradas. Automaticamente, o que ela acontece? Ela fica limpa com o governo e começa a pegar outras obras. Aí faz as outras obras e essa vai deixando, tá parada mesmo, né? Vai deixando. E tudo aquilo que a gente descobriu durante, né, as investigações da Lava Jato caem por terra. É muito triste. Tudo isso fica por terra. Não, já, infelizmente, eu tenho acompanhado algumas ações do deputado do Dallagnol, que tem um nome diferente, né? Deltan Dallagnol, e junto com o senador Moro, eles estão ressuscitando prisão em segunda instância, né? O negócio tá tentando fazer com que a justiça seja cumprida. Agora, o governo foi eleito pela maioria, né? Todo mundo queria esse governo que está aí, e agora não pode reclamar de questão de justiça, falta de punição. Isso, infelizmente, como alguns amigos falam em prefeito tal vai ser condenado por improbidade administrativa. Esquece, cara. Infelizmente esquece isso. Acabou. Não tem mais improbidade administrativa. A partir do momento que mudaram a legislação em 2021 e tiraram o item, né? Quer dizer, acrescentaram o item que seja necessário haver dolo na hora de usar o dinheiro público e causar prejuízo com dolo, acabou. A intenção, você dizer que tem que ficar caracterizado que o agente político agiu com intenção de fraudar o tesouro. Agiu com intenção de fraudar o tesouro. Então, realmente. Problema do áudio? Ok. E agora? André, você comentou a respeito. Deixa eu pegar o outro microfone aqui, por gentileza, Maria Clara. Corta para o André, por favor. Você está com um problema no microfone, não é fácil não. Pega o outro aí, vamos de microfone com fio. Continue, Márcio. Agora foi? Ok. Verdade, agora? Agora foi. Você tem que arrumar um suporte igual ao do Silvio Santos para colocar aqui assim, ó, bonitinho. Isso. Depois do carnaval a coisa desandou. Verifica para mim o áudio tá estourando, por favor. Ok, obrigado. 9 horas mais 53 minutos. Vamos para mais uma matéria e a gente volta nessa questão das... Você não quer concluir? Você ia falar alguma coisa legal aí, viu? Acho que sofreu um boicote aí. A mídia te boicotou aí. Desligou teu microfone. A gente já volta para esse caso das empreiteiras. Mais uma matéria, por favor. Bora. Perfeito. Governo Federal, repasse de 7 milhões para São Sebastião. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional autorizou o primeiro repasse de recursos para as ações de proteção e defesa civil na cidade de São Sebastião, no litoral paulista, que foi atingida por chuvas intensas no último fim de semana. Serão mais de 7 milhões para a compra de cestas básicas e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de colchões e combustível. Serão atendidas mais de 73 mil pessoas. Outras liberações de recursos para municípios paulistas estão previstas para os próximos dias. A portaria que autoriza a liberação dos recursos foi publicada ontem, em edição extra do Diário Oficial da União. Desde o início do ano, já foram investidos pelo Ministério mais de 135 milhões em ações contra desastres em todo o país.
O presidente Lula e o ministro Valdez Góes estiveram na segunda-feira em São Sebastião, onde visitaram locais afetados e colocaram o governo federal à disposição dos municípios afetados. Uma equipe da Defesa Civil Nacional está no local desde domingo para auxiliar a cidade na elaboração dos planos de trabalho para a solicitação de recursos federais para a proposta ao desastre. O governo federal criou uma força-tarefa coordenada pelo Ministério via Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil para atuar nos recentes casos de desastres naturais que atingem o país. Nesta quinta-feira, dia 23, a força-tarefa fará uma visita à região do Rio Grande do Sul, atingida pela estiagem, para avaliar a situação da população atingida pelo desastre. Além do ministro Valdez Góes, a delegação inclui os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Nesta sexta-feira, a Força-Tarefa estará reforçando o apoio ao litoral paulista para dar continuidade à intensidade de todas as ações nesse caso específico de restabelecimento e reconstrução das cidades, passando por uma questão de pontes, vias e habitação para as pessoas que perderam suas casas, explicou o ministro. André, legal, 7 milhões de emergência, está chegando. A situação no litoral é realmente muito difícil, porque grande parte, a maioria das pessoas que estavam lá, que aumentou em muito o número, porque no carnaval as pessoas viajaram, a maioria das pessoas que estavam lá são turistas. Existem os moradores, existem os turistas. Todas as equipes que dão auxílio quando os carros têm problemas, seguro, estacionamento de seguro, táxi, tudo isso está tendo dificuldades, porque afinal de contas é uma grande demanda e não se tem acesso. Exatamente. Não se tem acesso. As pessoas estão ilhadas porque as rodovias não têm acesso. Então, fica difícil. Quer dizer, além da questão de acesso, de como tirar essas pessoas, da alimentação, né? Também a questão dos pets, né? Muitos animais ficam sofrendo também com essa questão. Nós tivemos as vítimas fatais, nós temos as pessoas que estão hospitalizadas e nós temos também as pessoas que perderam tudo. Os que estão desaparecidos também, né, Márcio? Desaparecidos, né? E o pessoal que está ilhado. Quer dizer, nós já vamos para alguns dias da tragédia, lógico, o trabalho segue como é possível ser feito, né? A dificuldade, os bombeiros estão lá dando o melhor de si, voluntários estão dando o melhor de si, as cidades estão se mobilizando para essa questão das doações, inclusive há de se observar o que é necessário de doação agora, itens mais específicos, né? E o governo federal já enviando o valor de 7 milhões para a manutenção rápida desses serviços de resgate e também de reestruturação para se ter a mobilidade nesse momento. Márcio, como eu falei logo na abertura, né? Eu conheço aquela região ali, que eu tenho alguns amigos que moram lá na Enseada, no bairro da São Sebastião. Então aquele trecho ali, se você indo, né, pela Rio Santos, de um lado é praia e do outro ele é encosta de morro todinho. Não quase, vamos dizer quase todo. E as construções são casas normais, não é favela, né? O pessoal fala, ela é favela. Não é favela. É que as construções são construções típicas de locais de encosta de morro. Então, e a cidade é muito turística, muito. E você chega lá, feriados prolongados, datas comemorativas, carnaval, então a cidade está cheia de turistas, né? Porque tem muita atração em cada bairro. Tanto que antes eu confundia se por exemplo, Toque-Toque pequeno, Toque-Toque grande pertencia a São Sebastião, se Maresias, sabe? É umas dúvidas que a gente tem, porque lá é tão grande, são tão famosos, tão conhecidos, que a gente imagina que sejam cidades independentes. Mas é complicado, cara, porque os dados que eu falei pra você, que fizeram o levantamento aqui nos últimos 20 anos, a área de ocupação irregular aumentou em torno de 15 vezes. Cadê o planejamento? Não tem, entendeu? Aí agora vem com essa ajuda aí de 7 milhões, que inicialmente anunciaram 2, agora aumentaram para 7, né? E alguns amigos estavam compartilhando que quando aconteceu aquele problema 2021 de chuvas na Bahia e no Minas Gerais, o governo federal à época liberou 700 milhões. Então tá faltando né? A desproporcionalidade que eu quero dizer é que quando era o governo que a mídia não gosta, né? Então eles noticiaram que o presidente ficou andando de jet ski durante a tragédia.
E agora esse presidente que a mídia gosta, ele largou tudo e veio para São Sebastião junto com o governador do estado, o Tarcísio. E estão comemorando. Independente de política, aquelas famílias precisam de ajuda. Alguma coisa tem que ser feita daqui para frente, porque todo ano, quando tem chuvas torrenciais, são os mesmos problemas. É que dessa vez teve alguns estragos grandes. Então a gente torce, né, para que se resolva da melhor maneira possível. Os desaparecidos sejam encontrados, principalmente com vida, porque os familiares estão aflitos. E aqueles que perderam suas vidas, a gente infelizmente só lamenta, viu? É muito pesado. Essa situação toda, as catástrofes vêm sempre acontecendo. Nós tivemos Petrópolis, nós tivemos a Bahia, Minas Gerais. Sempre nesse período nós temos essas situações. 2013, na cidade de Cubatão, tivemos aquele alagamento fortíssimo que afetou, graças a Deus não se teve vítimas, né? Vítimas fatais. E é claro, a gente observa o que foi feito desde então, né? Já se vão 10 anos, o que foi feito. Então essa questão das encostas, das moradias em locais de risco, da ocupação desordenada, a responsabilidade é do poder público, né? É do agente público, e tem que observar isso. E de que forma está observando? De que forma está sendo feito? Quais são, de fato, as ações que estão coibindo que se faça isso e dando uma condição realmente de qualidade de vida. Agora se fala em construir moradias. Quer dizer, é necessária uma catástrofe para se construir as moradias. É sempre assim? Vamos correr depois que a porta... Nós somos reativos, né? Nós não somos proativos. A gente espera acontecer para poder reagir. Então, toda essa situação nos traz uma indignação, uma preocupação muito grande. Lembrando, né, que o litoral tem a sua população fixa e tem a flutuante. No caso do carnaval, o número de pessoas que estavam na localidade era muito grande. Era o primeiro carnaval depois da pandemia de fato, né? Então as pessoas viram a praia, sol, possibilidades, todo mundo vindo à praia. Então realmente o número de pessoas ali é muito grande. Para se ter uma ideia, para se sair de helicóptero ali, são R$40 mil para se sair de helicóptero. O único meio de sair é de helicóptero, né? E agora a Marinha do Brasil está disponibilizando alguns navios para ver se tira por água. Só que os locais afetados não está do lado de cá, está do lado de lá, do lado da encosta. Da encosta. Então, está no lado praia. Para você chegar até a praia já é mais difícil. Quer dizer, toda uma dificuldade na região, toda uma preocupação na região e atenção muito grande. Lógico, as equipes precisam de estrutura, os voluntários precisam de estrutura, né? São Vicente mandou uma ambulância, né? Mandou equipamento, acho que mandou pessoal também. As cidades se solidarizam. Lembrando que ali São Sebastião e Bertioga. Né? Sebastião e Bertioga. Bertioga tem essa vasta extensão, né? E, lógico, a dificuldade de acesso é total. De Bertioga, a Rio Santos com problemas, quer dizer, a dificuldade é muito grande. É esperar, né, e confiar no melhor das equipes que possam estar desenvolvendo aí. 10h mais 3 minutos, lembrando, né, que se você for fazer doação, verifique para quem você está enviando, confirme os dados. As prefeituras estão colocando à disposição aí equipes para recolher. Observe que a gente está num período em que as pessoas realmente querem ajudar. Mas lembrando que tem muito golpista por aí. Tem muito pilantra, tem muito picareta que não tem o menor escrúpulo em utilizar nesse momento. Então, atenção se você vai mandar mercadoria, se você vai mandar roupas, se você vai mandar dinheiro. Confirma direitinho, procura um órgão de segurança, um órgão que você realmente confie e faça a sua doação. Isso é muito importante. ONGs que você realmente conhece, que tem um trabalho efetivo, para que você possa estar fazendo a melhor forma a sua doação. As pessoas são tocadas no coração, não é, André? E vão acabar contribuindo. E, de repente... Todo mundo está procurando uma forma de ajudar, né, Márcio? Sim. Todo mundo quer ajudar de alguma maneira, com orações, com ações concretas, com doações, com alguma coisa. Então, só fique esperto aí para não
cair na mão de aproveitadores. Para evitar aí o pessoal que tem gente que não tem escrúpulo nenhum, que nesse momento agora vai se valer disso, vai se aproveitar. Então, na sua boa vontade, confirme primeiro as ações para onde você está mandando a doação, se informe, observe as ONGs sérias aí, o pessoal que realmente tem um trabalho sério e garanta que o seu esforço consiga chegar como ajuda para as pessoas que precisam nesse momento no Litoral Norte. 10 horas mais 4 minutos, temos mais matéria, Maria Clara. Hoje, Câmara Municipal, 16 horas, tem a Câmara Municipal de Cubatão, tem projeto que entra em votação. Projeto poliesportivo. Polêmico. Polipolêmico. O poliesportivo, que na semana passada a sessão foi interrompida por falta de quórum. Parece que não é que foi isso, é que eles estavam lá em cima tomando um café e não terminou o café a tempo. O presidente se precipitou e encerrou o quórum. Isso é uma jogada política, isso né? é que a Boca Pequena falou, né? É uma jogada política, né? Você está ali, você fala, opa. Mas Márcio, agora eu vou te falar uma coisa. O projeto está lá, né? Nós já publicamos, já explicamos como é que ele vai ser feito. É uma concessão do poliesportivo pelo valor de aproximadamente 18,9 milhões no decorrer de 30 anos. E mais algumas coisinhas, um valor de 200 mil anual para investimento em modalidades esportivas, que seja construído no cartódromo uma arena multiuso, com uma pista de atletismo. Essa é a contrapartida, né? E dessa vez tem 6 emendas que colocaram lá que mudam umas coisas importantes. Por exemplo, esse valor do investimento anual de 200 mil estão querendo subir para 700 mil, para que seja investido em modalidade de esportes. O tempo da concessão, estão propondo que ao invés de ser 30 anos de concessão, caia para 5. Alteração na concessão, no tempo de concessão. No tempo de concessão. O valor também. A emenda de outro vereador diz que ao invés de pagar 30% do valor do imóvel, aumente para 50%. Então, numa conta rápida, o terreno tem um valor venal de acho que é 63 milhões. Então, de 18,9 milhões, o valor do investimento aumentaria para 31 milhões. Interessante, né? Aumenta o valor. Mas todas as emendas, o que eu destaquei, até publicamos no TPC Notícias, é a possibilidade de trocar o poli pelo cartódromo. Veja, o projeto diz o seguinte, hoje o projeto diz, cede o poli pelos valores, as condições, e uma das contraprestações, que é o principal, é o valor do investimento seja feito na área onde está o cartódromo. Construir uma arena multiuso com um monte de itens lá. E poli vai. Essa proposta da emenda faz o contrário. Ao invés de mandar o poli, manda o terreno do cartódromo e as alterações, os investimentos sejam feitos no próprio poli. Recuperar o que tem lá. André, quando a gente fala em concessão na cidade de Cubatão, tem uma delas que chama atenção até hoje e falta informação sobre essa concessão, que é a do Ecopátio. Que foi renovado, que tem toda uma situação. Dizem que uma área daquele tamanho paga pouquíssimo para o município, né? A locação é ínfima, né? E assim, a gente sabe que empresas acabaram sendo criadas lá dentro, justamente arrepio da lei, né? Porque não era para ser feito assim, e foi feito assim. Quer dizer, essa concessão, que à época se tornou devido a um decreto, né? E foi feito um decreto alterando, inclusive, a área de concessão do Ecopátio, hoje do Ecopátio, né? A antiga área da Vila Paris, que denotou essa concessão, que há muito, inclusive a administração atual fez parte da época, quando da Câmara ainda, quando era agente político na Câmara, de uma SEI que ele fez o levantamento, né? E que havia sido arrecadado 40 milhões brutos e o faturamento líquido, perdão, foram arrecadados 43 milhões e o faturamento líquido à época foi de 40 milhões. Quer dizer, uma área pública em que uma empresa vem e explora essa área pública e tem um faturamento praticamente 130 vezes maior do que o custo inicial da obra, o custo da área, do sistema,
paga algo ínfimo para o município. Esse que é o problema da Então, concessão. a gente já tem um histórico de concessão que já denota que isso tem que ser muito bem observado e com muita transparência. Exatamente. E agora você coloca... É isso que eu chamo a atenção. Para essa agora, você colocou 30%. Não é isso? 30% Para aquela lá, do como é que terreno. ficou? Para aquela lá, como é que você renovou? Você renovou? Já venceu? Como é que ficou? Então, Cara. a Câmara, me desculpe, é claro que eles têm que observar essa situação, mas se eu estou fazendo essa comparação aqui, essa cooperação, a Câmara poderia fazer também. Vem cá. Os trabalhando vereadores nessa que são regra. contrários a essa concessão podiam utilizar como parâmetro a concessão do Ecopátio para poder justificar, olha, aquilo lá foi ruim e esse aqui também E será ruim. se você Mas não está fazem, colocando pô. isso aqui nesta contratação, como é que você fez na renovação? Exato. Entendeu, Márcio? São Renovou? dois pesos e duas medidas. Você é isso renovou que a gente- aquilo lá? Então quais foram os critérios da renovação naquilo lá? Exato. O que você colocou? Se já está sendo pouco, e que na verdade tem razão, o valor é ínfimo pelo tempo e pelo que se vai ser feito. Realmente é ínfimo. Agora, se esse valor aqui, vamos levantar que está lá. Como é que foi feita aquela renovação? Então concessão é muito complicado. É É difícil. benefício você ter uma área para que se faça algo, para que se desenvolva algo. Espetacular, maravilhoso, muito bom. Se eu fosse um detentor da caneta, eu faria o contrário, né? Você administra, você vai receber, você vai administrar o Ecopátio para mim, eu vou ficar com os outros, você vai ganhar o percentual de administração. A tua gestão, a área né? É minha, a área é minha, você vai só gerir. A área é minha, eu Me faturo. pagam um aluguel, ou me pagam um aluguel justo, né? Me paga o valor aluguel de justo, mercado. o valor de mercado, no tanto do faturamento, acabou. Você vai me pagar X do faturamento, Isso. um abraço. Aí sim é uma concessão. Aí Abraço, é uma porque concessão boa. assim, 40 milhões ao ano, quantas escolas eu não construo, quantas coisas eu não reformo, já que a administração tem sempre uma dificuldade, eu estou trazendo recurso para o orçamento. Né? Então, bom, vamos fazer esses parâmetros pela concessão? A gente, Marcelo, por exemplo, a área do cartódromo hoje, ela é utilizada como estacionamento, né? Não tem utilização. Da prefeitura. Aos sábados, a feira, que era no centro, está lá. E fora desses dias, ela serve como depósito de materiais, estacionamento normal. Tem uma caminhão, festa, tal. um parque, de um vez em evento quando. ou outro, então. Então, realmente, Ali sim é uma área subutilizada que poderia conceder Perfeito. para a iniciativa privada, né? é uma proposta que se mostra É viável. interessante, vou te falar que é interessante. É que se ela for aprovada, muda muita coisa no projeto original. Porque aí você tem que adequar valores, o terreno é menor, entendeu? Mas se tá... A arena multiuso que propõe-se construir no cartódromo, no pole já não vai existir. A verdade seria adequar o pole e tornar ela só uma pista de atletismo, né? Um local Adequar a de pista atletismo. de atletismo, as quadras, fazer realmente tudo o que é necessário fazer, se tornar o pódio ainda mais atrativo, né? Atrativo para que as pessoas possam, né, utilizar. Essa também é uma um dos gargalos de você conceder uma área pública para o privado e impedir que a população possa utilizar. De repente vai cobrar ingresso, né, para poder utilizar. A gente não sabe. Cobrar a entrada. Bom, Porque a gente observa que algumas cidades têm parques que têm todo um acesso livre e que nem por isso denotam degradação ou mau uso, muito pelo contrário. Há sempre uma conscientização por parte de quem usa e da manutenção do parque. Há outros que a necessidade de um pagamento para acesso se tornam viável pela manutenção e as pessoas acabam também tendo uma condição diferenciada. O que há de se colocar é que entre a administração e quem usa tem a necessidade da seriedade e da imposição da ordem, né? exatamente. Imposição da ordem, não adianta nada. Tem um parque onde é proibido o acesso de bebidas alcoólicas e aí eu vou numa quadra ou numa pista de skate, está cheio de garrafa de vinho. Então, obviamente, alguma coisa não está funcionando. Concorda comigo? Então, tem que se ter essa observação, né? Dentro de uma questão hipotética, né, André? Tem que se ter essa observação. Não, os espaços públicos, por exemplo, o Anilinas, né? A gente fica muito triste em ver ele subutilizado, mas algumas vezes tem alguns eventos bacanas lá e a população acaba não tendo acesso por falta de informação, divulgação deficiente, etc, etc, etc. Por exemplo, agora domingo vai ter um evento lá, vou fazer um merchan aqui, tá? Merchan rápido.
Vai ter um evento no domingo agora de games, nerds, cosplay, geek, né? Quem gosta. Então é o anime Tsubasa, nem sei pronunciar direito. É um rapaz que tá, o Felipe e uma galera que tá promovendo, e vai ser no Anilinas. A ideia é que seja um domingo, né, a partir do meio-dia até as 19, para família, para quem gosta dessas atividades. E você não vê uma divulgação assim, em massa, né? É um evento privado, porque é promovido por um particular, mas ele é público porque a entrada é gratuita e vai utilizar um espaço público. E deveria haver uma difusão melhor. Qual é o evento, André? Anime Tsubasa. Se quiser entrar no site aí, eu publiquei lá no Anime portal. Tsubasa. O que é? Tsubasa. Eu perguntei pra ele, falei, pô, cara, me explica o que significa Tsubasa, que eu já tô velhinho já. É um sinônimo de asas, né, pra quem gosta de voar. Animação de asas. Mas é um evento geek. Vai ter uma área de videogame, livros, tem um negócio de card lá, que são... põe aí, é que eu esqueci o nome que ele falou. Vai ter um dublador também, que eu sou muito fã, cara. Quando eu vejo dublador, eu acho muito legal. Desce um pouquinho. Ali no meio, ali, domingo, dia 26, o quarto Anime Tsubasa 2023. A edição anterior foi ali na Estação das Artes, né? A galera aderiu e teve cobertura e tal. E, cara, é muito bacana você ver o pessoal caracterizado, né? Eu ia falar fantasiado, não, mas caracterizado. E a criançada adora, cara. Aí eles fazem apresentações, tem concurso de cosplay, tem concurso de K-pop, né? Que é o pessoal, aquelas músicas coreanas. E pra quem gosta da cultura, tem livro, tem desenhista, tem bottom, tem Isso tudo. Isso aqui é do ano passado? Foi o do ano passado, que aconteceu dia 12 de outubro, no Dia da Criança. Ah, legal. Então, Entendeu? dia 26, a partir de que horas? A partir do meio-dia. A partir do meio-dia, no Anilinas. Eu também coloquei ali o link, né? Se vocês quiserem mais informações, entra lá no site lá, o TPC Notícias, e procura. É um evento particular em parceria com a prefeitura, porque vai usar o espaço público e é gratuito, né? Então a Secretaria de Cultura está dando uma força e tem mais alguns patrocinadores. Legal. 10 horas mais 16 minutos, quinta-feira. Hoje, então, às 16 horas, tem sessão na Câmara Municipal de Cubatão. Pode ter obstrução ou não, né? Obstrução é um recurso que se tem, né, por parte do vereador. Ele tem essa possibilidade dessa ação e fazer com que a obstrução aconteça e prorrogar aí a votação, né? Acaba sendo uma possibilidade. Só tem isso na pauta, tá? Acabou. Só tem isso na pauta Semana do projeto. de carnaval, né, cara? Infelizmente a gente não tem boas notícias para dar, porque as duas grandes notícias foi o carnaval em si, os desfiles das escolas, e a tragédia que aconteceu no litoral norte. Então... Falar em carnaval, Rio, Imperatriz? Imperatriz, Leopoldinense, 22 anos depois, campeã do carnaval. Eu tava fazendo uma crítica com a minha mulher em casa, que a gente não é especialista em carnaval, a gente fica assistindo e fica vendo as alas, né, as variações. E eu gostei muito do desfile do Paulo Barros. Eu não lembro se Mocidade, né? Independente, Padre Miguel. E, cara, ele trouxe um desfile muito legal mesmo. Ele é bem eclético, né? Ele ousa muito, ele é muito ousado no carnaval. E eu vejo que, assim, cara, as ousadias dele não são bem vistas, né? Porque quando ele terminou o desfile, os próprios apresentadores disseram: e aí, você tá... Como é se sentir como um candidatíssimo a ganhar o carnaval? Ele deu risada, não, que é isso e tal. E você vê que as escolas que vencem normalmente são as mais tradicionais, usando os temas tradicionais, né? São sempre aquelas mesmas, aquela temática. E, bom, faz parte, né? A cultura deles. O que eu sinto, não é dizer nem que sinto falta, né? Mas o que eu era acostumado com o carnaval, que os sambas enredos saíam da avenida e via para a boca do povo. Caprichosos do Pilares e inúmeros outros que vinham para... Hoje em dia os sambas são tão técnicos, né? Que é difícil a pessoa levar. Isso mostra que é profissionalismo, né, Márcio? A gente, cara, você assiste uma... saudade, meu carnaval é você. Eu tinha... Caprichosamente, liberdade, abrasada sobre nós. Essa música é coisa. Entendeu? Você assistir
o desfile em si, você percebe que cada ala tem uma história, né? Sim. Cada ala, por exemplo, E que chegou se o pessoal da TV não explica, você viaja. Você não viaja, entende. não, o pessoal está de amarelo, é por algum motivo, que está interligado com o próximo carro, com o próximo carro, com o próximo carro, e é muito legal. E por que eu destaquei o Paulo Barros? Que ele fez uma coisa na avenida, faltando 10 minutos para terminar, que é o tempo, que um dos carros tinha um carrinho, um calhambeque, com o cara dirigindo e o Rei Momo. Aí ele desceu numa rampa, você viu isso, mano? Ele desceu numa rampa, aí toda a escola abriu, foi pra lateral assim, ó, pra ele passar no meio, numa alusão, né, de abrindo espaço para o Rei Momo. Ele foi na frente, aí o carro girava no próprio eixo, fazia assim, ó, que não dá pra manobrar. Sim. E ele voltou e foi lá pra cima do carro. Cara, isso são coisas que tem que valer alguma coisa, né? Sim. Pra não ficar sempre na mesmice. Sim. Mas- Joãozinho 30, né? Joãozinho 30? Joãozinho 30, eu não lembro. Carnavalesco, espetacular. Eu lembro dele, mas eu não lembro do que ele fazia. São Então eu achei isso muito espetacular, cara. Que nem na escola. Como é que chama o casal que vem primeiro? porta-bandeira, mestre Porta-bandeira. Eles trocaram de roupa na avenida. Espetacular. Cara, é loucura Portela, isso. 100 anos, quer dizer, teve muita coisa, né? Teve muita coisa pra falar. O Carnaval de Isso. São Paulo, 80 e poucos anos, segunda porta-bandeira. Exatamente. Então também. são coisinhas que, pô, se você for assistir, você fica mais. Né, Carnaval de São você Paulo viaja. também teve muito São bom, Paulo, tem qualidade muito boa. Forçando ainda mais o Carnaval do Rio, né? Você tem agora um carnaval aqui parado, né? E é lógico, o Carnaval no Rio tem uma tradição e que o São Paulo vem crescendo, quer dizer, é uma indústria. Aí É uma eu vi, indústria cara, e que, assim, as pessoas olham no carnaval, a folia, o espetáculo, ele acontece. E tem uma indústria por trás disso. Marcelo, eu vi uma informação, eu acho que foi o desfile da Gaviões, que teve um carro que ele era gigante, e para empurrar esse carro eram 80 pessoas. Para empurrar o porque carro. não pode ter nada motorizado. Não tudo. pode, mas você vê que o quanto que o carnaval movimenta, né? Ele movimenta uma comunidade inteira, um bairro inteiro, um conjunto, né, de núcleos habitacionais inteiros se dedicam a uma escola de samba. Então isso é legal. Isso Bacana. É muito legal. Muito A legal águia mesmo. da Portela tinha um cara dentro da águia lá, pedalando para que as asas funcionassem, né? Então, uma questão muito louca. Teve uma escola que utilizou aqueles drones coordenados, acho que foi a Portela, Portela, né? 100 Para anos. escrever Portela, escrever o nome das pessoas mais ilustres da escola. Então, bicho, é legal, é legal. Eu até comentei contigo que eu não sou muito fã da transmissão. Eu acho que a forma que eles transmitem fica meio chatinha, né? É Que meio fica aquele, engessado, né? fica aquele de fundo e os caras falando em cima e parece que não tem uma sei lá, acho que é porque eu não Falta o gosto. som do carro, né? Aquele som ao vivo do pessoal cantando lá, o samba enredo alto, aquela coisa, qualidade que a gente estava acostumado a Eu sei, Márcio, eu acho que a forma que eles fazem a narrativa não agrada, por isso que eu nunca assisti, mas dessa vez eu assisti, eu dei uma tateada legal e eu gostei do que eu vi na avenida. Não dos comentários, mas gostei do que vi na avenida, interessante. Bacana. Eles pegarem pautas. Teve uma escola que pegou, por exemplo, as mitologias e misturou, né? Grega, romana, egípcia, a indiana e colocou tudo. Puta, foi muito legal, cara. Eu acho que pra quem gosta, Para quem gosta, para quem... é um pra pratão quem... cheio, gente. Pratão cheio mesmo. E Valeu aí a participação das escolas, é espetacular, um carnaval que veio pós-pandemia e o pessoal foi para a folia realmente, né? Nós tivemos aí momentos positivos, bacanas, né? Infelizmente a tragédia no litoral por isso acaba tirando todo o brilho de qualquer forma, né? Mas faz parte. 10h23, estamos chegando ao final. chegamos André. ao final. Semana que vem estamos de volta. Márcio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Toda quinta-feira estamos aqui. Para você que está em casa assistindo, não esquece, tpcnoticias.com, lá tem bastante coisa, novidade. E vamos ver como é que vai ser a sessão hoje na Câmara, né? Maria Clara, o que você falou? Agradecer o quê? Ah, sim, titia Dina acompanhando. Eu acho que eu vi um comentário dela, ela falou que é meu sobrinho lindo. Sim, é titiete, né? Um beijão, tia. Valeu, é isso aí. Lembrando que a gente está transmitindo pelo Facebook também, iniciamos as transmissões pelo Facebook e a gente está nessa questão dos comentários ainda, a gente está adaptando para ver como vamos fazer na interatividade, que é difícil, né? O programa fica à disposição lá e depois sai o link também para o pessoal acessar através do YouTube, no canal, no próprio site da Virtual. Iracaraguatá, nós tivemos problemas de
com água, Vila Natal também, Vila São José, Casqueiro, toda a situação envolvendo as chuvas no carnaval. Passou o carnaval, mas não passou as chuvas. Então atenção, hein? Fim de semana, nos próximos dias, aí a previsão de fortes chuvas, então toda atenção é necessária, principalmente se você for sair de casa. Se você for sair de carro, Santos com ruas inundadas, nós tivemos aí fortes chuvas e as consequências dessas chuvas. Como o André bem disse no início do programa, não, André? São as águas de março, né? As águas de março. As Todo águas de ano é o março. mesmo problema, cara. Eu fico chateado. Aqui em Cubatão a gente. Os pontos de alagamento são sempre os mesmos, né? Vila São José, Ilha Caraguatá, parece que a Vila Noel teve um probleminha. Vila Acho Noel? que foi no domingo ou foi no sábado, tanto que o carnaval de domingo, a programação da cidade foi cancelada, alguns blocos saíram não e outros vão sair agora no próximo domingo. E algumas ruas da Vila Nova, que são tradicionalmente elas alagam, e o Parque São Luís. Mas é sempre o mesmo problema no mesmo lugar. Então, A pessoal, lembrando, São Francisco de Assis, a paróquia São Francisco fez o Carnaval por Jesus, né? Foi sempre um sucesso, com uma participação muito grande dos fiéis da população ali. São as opções do Carnaval. Agora, semana começamos a Quaresma, né? Quarta-feira de cinzas e segue agora até a Páscoa. A Páscoa é que de repente Americanas consegue vender os ovos de Páscoa e fazer essa grande venda tão esperada, né? 10h25, valeu André. obrigado. Agradecer a Maria Clara, agradecendo a sua audiência, desejando a você uma excelente quinta-feira. Aproveite, fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News. Hoje André Lima, amanhã André Santos. E até E aí, na segunda... E a gente segue na dinastia André. Na dinastia pior que é. Fique com Deus. Falta dois agora. Faltam dois. Falta não. Falta só mais dois, um pra segunda e pra terça. Você que tá em casa e se chama André, vem falar com a gente. Fique com Deus e até amanhã às 9h30 da manhã, se Deus quiser. Depois dessa eu encerro por aqui. Até mais.